Desmistificando mitos históricos. Verdades surpreendentes. E aí, galera, beleza? Quem nunca ficou de queixo caído com aquelas histórias incríveis que a gente aprende na escola ou que nossos avós contam? Pois é, a história é cheia de surpresas, reviravoltas, personagens inesquecíveis e muitos mitos. A história que chega até nós muitas vezes é distorcida, romantizada ou inventada. Vamos separar o joio do trigo, a ficção da realidade. Preparem o cafezinho, porque hoje vamos desmistificar 10 mitos históricos. Cleópatra. Ah, Cleópatra. Essa mulher é puro mistério e sedução, né? Pelo menos é o que a gente vê nos filmes. Mas será que ela era só um rostinho bonito? Que nada! Cleópatra era muito mais que um rostinho bonito. A última faraó do Egito não chegou ao poder por acaso. Ela era poliglota. Entendia de matemática, filosofia e astronomia. Usou sua inteligência para negociar com líderes poderosos, tentando manter o Egito independente. Num mundo dominado por homens, uma mulher governando um império? Impossível se ela fosse só um rostinho bonito, né? Cleópatra era uma estrategista, diplomata e líder que lutou pelo seu povo. E o Napoleão, hein? Todo mundo já ouviu falar que ele era um baixinho marrento que compensava a falta de altura com sede de poder, certo? Mas e se eu te disser que essa história de baixinho é pura invenção? Napoleão Bonaparte, o general francês que conquistou quase toda a Europa, não era tão baixo assim. Na verdade, ele tinha por volta de 1,68 m, uma altura considerada normal para a época. Então, de onde surgiu essa história de que ele era um tampinha? A confusão toda começou por causa da diferença entre as unidades de medida francesas e inglesas. Uma polegada francesa, meus amigos, é um pouco menor que a polegada inglesa. Some a isso a propaganda política da época, que se aproveitou dessa confusão para diminuir a imagem do imperador francês. E pronto, nascia o mito do Napoleão baixinho. Ah, os Vikings. Guerreiros ferozes, barbudos, que saíam da Escandinávia para saquear, pilhar e espalhar o terror por onde passavam, certo? Não é bem assim. A história dos vikings, meus amigos, é muito mais rica e complexa do que a imagem de bárbaros sanguinários que Hollywood nos vende. Sim, eles eram guerreiros formidáveis, exímios navegadores que não hesitavam em usar a força para conseguir o que queriam. Mas os vikings também eram comerciantes astutos, exploradores destemidos e artesãos habilidosos. Eles estabeleceram rotas comerciais que cruzavam oceanos e continentes, conectando o Oriente e o Ocidente. Capítulo 4. Marie Antoinette e o pão. Uma frase injusta? Se não tem pão, que comam brioches. Quem nunca ouviu essa frase atribuída à rainha francesa Maria Antonieta? A frase, dita com desprezo pela plebe faminta, se tornou símbolo da arrogância e da desconexão da monarquia francesa com a realidade do povo. Mas, e se eu te disser que não há nenhuma prova de que ela realmente tenha dito isso? A história dessa frase é nebulosa, meus amigos. Não existe nenhum registro confiável de que Maria Antonieta tenha proferido essas palavras. A primeira vez que a frase aparece impressa é anos após a Revolução Francesa, em um contexto de difamação da rainha já executada. Capítulo 5. A queda do Império Romano. Um declínio lento e agonizante. O Império Romano, um dos maiores impérios da história, que dominou vastas extensões da Europa, África e Ásia por séculos, simplesmente ruiu da noite para o dia, certo? Errado. A queda de Roma, meus amigos, não foi um evento repentino, mas um processo lento e gradual de declínio que durou séculos. Imaginem só: corrupção desenfreada, disputas internas pelo poder,
Revoltas populares, invasões bárbaras, crise econômica, inflação galopante. O Império Romano, outrora símbolo de poder e prosperidade, foi se esfacelando aos poucos, como um castelo de areia que vai sendo levado pela maré. A decadência moral, a instabilidade política e a pressão dos povos bárbaros nas fronteiras do Império foram minando as estruturas de Roma, levando a uma crise sem precedentes. Capítulo 6. Colombo e a descoberta da América. Uma história incompleta. Em 1492, Colombo navegou pelo Oceano Azul e descobriu a América. Certo? Errado. Essa é uma versão romantizada e eurocêntrica da história. Afinal, como alguém pode descobrir um continente que já era habitado por milhões de pessoas há milhares de anos? As Américas, meus amigos, já eram o lar de civilizações complexas e diversas muito antes da chegada dos europeus. Colombo não descobriu a América, ele apenas inaugurou um período de exploração, conquista e dominação europeia sobre o continente. Os povos indígenas das Américas já tinham suas próprias culturas, idiomas, religiões, sistemas políticos e conhecimentos sofisticados de astronomia, matemática e agricultura. As pirâmides do Egito, essas maravilhas arquitetônicas que desafiam o tempo, foram construídas por milhares de escravos chicoteados sob o sol escaldante do deserto, certo? Errado de novo. Essa é uma imagem distorcida que o cinema e a cultura popular nos venderam por muito tempo. As pirâmides, meus amigos, foram, na verdade, construídas por trabalhadores qualificados, muitos deles artesãos e pedreiros experientes, que recebiam salário por seu trabalho. Eles se organizavam em guildas, tinham acesso a cuidados médicos e até mesmo dias de folga. As Cruzadas, uma série de guerras religiosas travadas entre cristãos e muçulmanos pelo controle da Terra Santa, certo? Bem, não é tão simples assim. As Cruzadas, meus amigos, foram muito mais complexas do que uma simples guerra santa entre duas religiões. É claro que a religião desempenhou um papel importante nas Cruzadas, mas outros fatores, como interesses políticos, econômicos e sociais, também contribuíram para o conflito. Reis buscavam expandir seus domínios, comerciantes almejavam novas rotas comerciais e camponeses viam nas Cruzadas uma chance de escapar da pobreza e da opressão. As Cruzadas não foram um conflito maniqueísta entre mocinhos e vilões, mas uma série de eventos complexos, com atos de heroísmo e brutalidade de ambos os lados. O Titanic, o maior e mais luxuoso navio já construído, considerado inafundável, afundou em sua viagem inaugural após colidir com um iceberg, certo? Sim, mas a história do Titanic, meus amigos, vai muito além da tragédia. O Titanic era, de fato, uma maravilha da engenharia naval, equipado com os mais modernos sistemas de segurança da época. No entanto, a crença na sua inafundabilidade levou a erros humanos e a falhas de segurança que contribuíram para o desastre. A falta de botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros e tripulantes, a velocidade excessiva em águas com icebergs e a comunicação falha entre a tripulação foram fatores cruciais para o alto número de vítimas. Os Cavaleiros da Távola Redonda, guerreiros lendários ao lado do rei Arthur, são figuras históricas reais, certo? Errado. São personagens de lendas e romances medievais, inspirados em figuras históricas e eventos reais. A lenda surgiu no século XII, em um período de grande efervescência cultural na Europa. As histórias dos cavaleiros, com seus códigos de honra e aventuras épicas, conquistaram a imaginação do público. E aí, galera? Curtiram a viagem pela história? Viram só como as coisas nem sempre são o que parecem? A história está repleta de surpresas, reviravoltas e, é claro, muitos mitos que precisam ser desvendados.
Mas a gente não para por aqui. O mundo da história é vasto e cheio de mistérios, esperando para serem revelados. Então, me contem nos comentários qual mito histórico vocês gostariam de ver desmistificado no próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like maroto para fortalecer a comunidade de exploradores da história. Valeu, galera, e até a próxima aventura! A história é cheia de mitos e verdades surpreendentes. Se você gostou de descobrir mais sobre esses personagens históricos, inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe um comentário sobre qual mito você gostaria de desmistificar a seguir. Até a próxima!